Boa tarde a todos, queridos companheiros e companheiras desse nosso encontro de todos os sábados. Vamos nos desligando de todos os nossos problemas, agitações, ansiedades e angústias, elevando o nosso pensamento, buscando a figura meiga de Jesus, cumprimentando todas as equipes espirituais que trabalham nos sábados, nesse lar bendito, nos fortalecendo, nos sustentando para o nosso estudo do Evangelho de hoje. Que a paz de Jesus permaneça entre todos nós, graças a Deus. A lição para o nosso estudo de hoje é a lição 180 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o nome da lição é Depois, tirado de um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 17, de uma frase de Jesus, onde ele diz: depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, e Emmanuel nos traz a página. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamação de júbilo, todavia depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão da caridade com entusiasmo santo, contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma por meio de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado: assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outros enceta a plantação de desânimo e, lesto, alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois, e Emmanuel deixa essa reticência para a nossa reflexão. Se procurarmos no Evangelho de Marcos essa frase de Jesus, iremos encontrá-la quando Jesus narra aos seus discípulos a parábola do semeador. O mestre, nesta parábola, fala das sementes, ou seja, a palavra que o semeador, ele próprio, saiu a semear. Fala de vários tipos de solo que recebem a sua palavra. Fala do solo à beira do caminho, do solo entre os espinheiros, do solo pedregoso e a terra boa, o solo fértil, onde as sementes germinam e dão frutos. Esse versículo 17 fala especificamente das sementes que caíram em solo pedregoso. Simboliza aqueles que inicialmente se entusiasmam quando ouvem um ensinamento espiritual, mas nas primeiras dificuldades perdem o entusiasmo e a vontade suficientes. Esse terreno ainda contém mais pedras do que terra. A semente começa a desenvolver
mas não tem raiz e definha, não tem força suficiente para germinar e crescer. Emmanuel também, como sempre, facilita o entendimento desse ensinamento, trazendo na reflexão desta lição vários exemplos. Fala das boas obras, que muitas pessoas começam com alegria, entusiasmos, depois, passando a necessidade, começam as queixas descabidas e iniciam os comentários negativos entre os próprios elementos que fazem parte da obra. Começam a missão da caridade com entusiasmo, mas ao surgirem os primeiros espinhos, ou seja, as primeiras dificuldades, tribulações, como disse Jesus, perdem a fé e desistem, achando que não vale a pena. Empreende-se também na jornada da virtude, aproveitando o estímulo que é trazido através dos ensinamentos de Jesus, mas depois, quando percebe que é preciso sacrifício e disciplina, acham que não é necessário tanto esforço. Esse sacrifício é feito através da perseverança, da preocupação e disciplina com a obra a ser feita. Assim, fica claro que todos sabem como começar as obras do bem. Poucos seguem o trabalho salvador e raríssimos terminam a tarefa edificante, como diz Emmanuel. Ele também nos lembra que, por outro lado, existe a perigosa perturbação das sombras, que pode se instalar entre os participantes. Uma hora é um companheiro que começa a trair os compromissos do grupo solidário, começa a impor as suas próprias normas e forma de pensar. Outro companheiro, através de palavras e atos, pode lançar a discórdia e cria desarmonia no grupo, o que nunca deve haver. E Emmanuel termina revelando que é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Com todas essas orientações, podemos nos melhorar através dos ensinamentos de Jesus. Jesus, que foi o divino semeador. Não devemos agir como o solo pedregoso. Devemos daqui para frente avançarmos em direção ao solo fértil, onde os ensinamentos do Evangelho possam germinar, crescer e dar frutos bons, que produzirão novas sementes. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, em especial, vamos nos ligando ainda mais a Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos ajuda e ampara a todos os enfermos, enfermos do corpo e enfermos da alma, porque no dia de hoje, 29 de agosto, comemoramos o seu aniversário quando estava encarnado. Que esse Espírito querido receba de todos nós as vibrações amorosas de muito agradecimento e receba também as bênçãos do Mestre Jesus. E agora vamos nos preparando para realizarmos as vibrações. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus e com todas as equipes espirituais do Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça.
Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e a do corpo físico. Vamos vibrar pelo lar de Jesus, que nos acolhe, e por todas as assistências ali realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações e os que trazemos em nosso pensamento, para que sejam envolvidos em bênçãos de amor, paz e alívio. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos entes queridos que neles se encontram, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos que estamos aqui nesse momento, reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança em Deus. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.